Paz, amados, mais uma manhã com vocês neste quadro Café com Reflexão. E antes de darmos prosseguimento, gostaria de convidá-los a fazerem aí as suas inscrições que não são inscritos. Ative o sininho, né? Então qualquer vídeo que chegar, vai chegar a notificação para você. E deixe o seu like, visualize a página, teça o seu comentário, porque tudo isto vai ajudar bastante no caminho em que a gente deve estar correndo em benefício de vocês mesmo, né? Dos que são inscritos. E como eu falei ainda ontem, Efésios capítulo 2, versículos 8, 9 e 10, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para todas as obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ainda falei que a lei, ela necessariamente tem um aspecto mais pedagógico, né? Não usei o termo pedagógico, estou usando hoje, para mostrar ao homem o que Adão era antes da queda. E os mandamentos, 617 mandamentos, era alguma coisa impraticável, ninguém conseguiu cumprir mesmo, senão o próprio Jesus quando vem, não é? Se faz justiça nossa e o conceito de graça é a justiça de Deus para remissão e salvação de toda a humanidade, daqueles que viessem a crer ou vierem a crer. E deixei um pressuposto, então se Adão não tivesse pecado, não precisava da lei. Sim, se ele não tivesse pecado, não precisava da lei, porque o Adão era perfeito. E por consciência ele já tinha o cumprimento da lei, sua própria cabeça, e ele não estava aqui pautado ou frisado único e exclusivamente na letra, mas o próprio ato de relacionar-se com Deus já trazia a perfeição que ele precisava e que já trazia o remontar o aspecto de toda a estrutura da lei. E com isto, deixei uma pequena abertura para vocês pensarem, os que conseguiram pensar, então chegar a essa conclusão. Então, se Adão, porventura, não tivesse pecado, ele seria eterno, né? E a resposta é não. Se Adão não tivesse pecado, ele não seria eterno também. Homem perfeito, ele seria perfeito, não eterno. E uma outra pergunta que já remonta a esta também, não é? Então, se ele não era eterno, ele poderia vir a morrer? A resposta para isto é que o que mantinha Adão vivo, ou que fazia com que Adão pudesse perpetuar na face da terra, era a própria presença de Deus. Ou seja, todo dia, na virada do dia, a presença de Deus no paraíso, ela permitiu perpetuar de Adão. Ele, com certeza, teria uma vida de comunhão, uma vida de intimidade contínua com Deus, não é? E à medida que isto fosse tornando uma realidade de vida, de comunhão, pautada dentro do relacionamento íntimo com Deus e da obediência, esta capacidade do obedecer de Adão levaria para a vida eterna. E se falar, bom, mas esta vida eterna seria sem Cristo Jesus? Não, esta vida eterna seria em Cristo Jesus, porque a Bíblia está falando que Jesus, ele foi imolado por nós desde antes da fundação do mundo, não é? Então, eu sempre falo para vocês que antes de haver luz, houve cruz. Ele é o Cordeiro de Deus que foi imolado por nós antes da fundação do mundo. E com isto, penso que a coisa ela vai complicando, mas ao mesmo tempo vai simplificando, não é? O Adão que era perfeito e que já tinha proposta de estar caminhando, então isso tudo aqui é conjecturas, não é? Na presença de Deus, na obediência a Deus, ele precisaria da eternidade ainda, da vida eterna? Sim, isto, ele precisaria da vida eterna, e esta vida eterna sempre proposta
desde o início da Bíblia até o final, sempre proposta por Cristo Jesus mesmo, e com certeza este aspecto do Adão que porventura não caísse, tornaria a coisa mais fácil para a humanidade e traria também o conceito que nós chamamos na teologia de cosmovisão, não é? Porque quando Adão peca, Deus então ele traz consequências para esse pecado. A mulher ela teria que dar luz com dores de parto, e o próprio Deus está falando que então ele multiplicaria as dores de parto da mulher. E aí, assim, irmãos, outra questão também, quando você multiplica nada por nada é nada, né? Então você tem que multiplicar alguma coisa. Então Eva já tinha tido a experiência de ter dado à luz? Por uma questão lógica, sim, mas em plena inocência, não é? Mesmo porque quando Caim peca, mata o seu próprio irmão, ele sai para uma banda ali, arruma uma mulher, casa com ela. E esta mulher, por consequência, a gente não vai precisar quanto tempo Adão esteve em estado de inocência dentro do paraíso, já era uma sobrinha sua de muitas gerações, ou já remontava a árvore genealógica mesmo, no próprio Adão e Eva mesmo, né? Então, quando Caim vai casar, ele está casando ou com a sobrinha ou com... em último caso, se a gente falar, teve um imediatismo. Então, o Adão foi criado, o Adão pecou, e o Adão foi criado, o Adão pecou, o Adão foi expulso do paraíso. O Caim, logo ele mata o seu irmão, e logo também ele sai e encontra uma mulher e casa com ela. De última hipótese, se tivesse esse imediatismo, eu diria cronológico, né? Ele teria casado com a irmã sua. E o que necessariamente, somente na lei é que vai trazer esta proposta como sendo um ato pecaminoso. O próprio Abraão, ele está falando que Sara era sua meia-irmã, não é? Então, posteriormente é que a lei está falando contrário, deitar com o próprio irmão, com a irmã, com o tio, com o animal, com homens, um homem deitando com outro homem na cama e assim por diante, vai trazendo esses aspectos que de fato já foram aspectos que estava trazendo a correção daquilo que o homem havia deturpado com a queda. Ou seja, a lei ela é um aspecto pedagógico para propor que o homem não dá conta de cumprir mesmo, e, contudo, caso o homem, aquilo que ele cumprisse dos mandamentos, era um ato corretivo. Ou seja, está dando conta de cumprir isso? Sim, pois é, Adão fazia isso naturalmente. E com isto, a gente tem que levar isto em conta também, que este Adão ele não foi criado eterno, ele foi criado perfeito. Porque a eternidade ela já está na mente de Deus, ela já na própria consistência do Deus, que por essência é Deus, mas que subsiste na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é? A gente vai trabalhar na teologia como Deus que cria todas as coisas, do Filho, na condição de Deus também, né? Então o Pai, que é Deus Criador, o Filho, que é eternamente gerado do Pai, e aí João deixa a dica também, todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez, não é? E do Espírito Santo, que enquanto antes de Atos 2 falava de Espírito, em se falando de Deus era o Espírito de Deus, falando de Cristo era o Espírito de Cristo, e depois, posteriormente, quando Jesus sobe, tem a sua ascensão aos céus, ele já logo no Evangelho de João, no capítulo 14, ele está fazendo uma promessa de que enviaria alguém semelhante a ele, e semelhante no original traz mesma substância, não é? Então, o Espírito Santo, a gente dentro da teologia trabalha no conceito de que o Espírito emana do Pai e do Filho. Então, se falando o Espírito de Deus, falando Espírito de Cristo, mas falando de Espírito Santo. Então, a gente vai compreender a Trindade desde o início, criando todas as coisas,
E hoje até brotou aqui no nosso Café com Reflexão pela Edna, achei muito interessante, porque ela jogou dentro do aspecto da necessidade de ter Deus, né? Sem outros deuses, dentro da lei mesmo. E eu ainda falei que dentro dos 10 mandamentos, 4 mandamentos estão relacionados a Deus, né? Os primeiros 4 mandamentos a Deus mesmo. Não ter outros deuses, não fazer outros deuses, não prostrar ante outros deuses, compreender Deus como único Deus mesmo e não usar o nome de Deus em vão, não é? E assim, então a gente vai perceber que toda a lei ela está jogando para a possibilidade do que Adão era antes da queda, única e exclusivamente. Então se falar a lei era maldita e a graça é bendita. Não, Deus não criou nada maldito, tudo que Deus fez é bom e a Bíblia diz que a sua misericórdia dura para sempre. Então é isso que nós temos que trazer no coração. E o Adão não era eterno, ele era perfeito, não é? E ele, caso não tivesse pecado, na sua obediência, no seu relacionamento com Deus, a eternidade seria conquistada ainda por Cristo Jesus, dentro desta consciência do Cordeiro que foi imolado desde antes da fundação do mundo. E com isto o homem é posto na mesma condição de poder ter a eternidade também pela obediência e pelo relacionamento com Cristo Jesus ou com Deus na pessoa de Cristo Jesus e na ação e no poder do Espírito Santo. Então, quando se fala também que uma vez salvo, salvo para sempre, fica este aspecto aqui que a gente pode esbarrar nele, né? O que fez Adão perecer, ainda que a gente não está trabalhando aqui a condenação de Adão, mas a morte de Adão, foi o ele ter transgredido contra Deus, né? E aí é uma questãozinha também bem de teologia, supralapsarianismo e infralapsarianismo, também é outra questãozinha, talvez mais para frente, não é? E o que faz o homem ter vida eterna também é o ato de ele ter comunhão e intimidade com Deus e obediência a Deus, né? Como Adão tinha antes da queda. Então não vá nessa de que uma vez salvo, salvo para sempre, porque é melhor você crer na possibilidade de ter comunhão contínua com Deus, obedecendo a sua palavra, como Adão o fez enquanto dentro do paraíso sem pecar, do que pensar que, olha, essa teologia de uma vez salvo, salvo para sempre é boa, então eu vou ficar com esta, porque pode ser que ali na frente você resolva desobedecer ou violar um conceito da graça mesmo, né? E com isto você correr sério risco. E aí eu não posso ter certeza da minha salvação? Não, todo cristão ele tem certeza da salvação e é por isso que ele milita dia a dia para definitivamente conquistar o que Paulo está falando, a redenção dos nossos corpos, não é? Que é quando então Cristo voltar para a igreja e a igreja for glorificada, né? Os mortos ressuscitam e depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados para encontrarmos com o Senhor nos ares, é o que a Bíblia está falando. E aí eu quero deixar esta palavra para vocês mais uma vez, deixando aí beijo na alma, beijo no coração. Fiquem na paz, Deus vos abençoe.